Oba, gente, tudo bem? Como é que estamos hoje? Vamos aí para mais um tempo verbal dentro desse escopo, dessa esfera dos tempos verbais do passado, que a gente começou lá atrás falando do Simple Past, muito importante, eu disse que ele iria nos acompanhar permeando os outros tempos verbais do passado. E lá atrás, quando a gente começou a falar dele, eu disse assim, que existiam dois tipos de passado. Lembra do conceito dele? O Simple Past era o passado que acabou, né? É muito louco isso. Então, o Simple Past indicava uma ação completa no passado. O que eu quero dizer com isso, uma ação completa no passado? Aquela ação que começou e terminou no passado. Pois bem, parecia esquisito dizer isso na época e eu disse algo mais esquisito ainda. Eu disse que existiam dois tipos de passado no inglês. Um passado que acaba, que é o Simple Past, ainda fiz assim e disse, não se chora pelo leite derramado, águas passadas não movem moinhos. E eu disse que existia um outro tipo de passado que não existe no português e que é o passado que não acaba. Olha que complicado isso. Então, hoje é o dia da gente estudar esse passado que não acaba. E aí eu tenho que fazer um pedido muito especial e muito difícil para vocês. Eu vou fazer um pedido que é a coisa mais difícil para você pedir para qualquer aluno fazer na vida acadêmica, na vida estudantil dele. Na vida. O que eu tenho para apresentar para vocês hoje é esse outro tipo de passado e eu gostaria que vocês não tentassem entender. Que vocês aceitem o que eu vou falar. Absurdo esse pedido, né? Como assim, Renato? Tá louco? Eu quero entender a matéria. Pois é. Mas é que esse tempo verbal, ele não existe na nossa língua. Então, qualquer tentativa de criar um parâmetro, de analogia, de comparação, né? Analogia é uma comparação. Qualquer tentativa será frustrante, infrutífera, não dá em nada. O tempo verbal que eu vou te ensinar hoje não existe na nossa língua, embora pareça que sim, mas não há um equivalente que faça exatamente o que ele faz. Então, se você não aceitar o que eu tenho para te dizer, você vai ficar tentando achar um equivalente, não vai encontrar e a gente fica patinando. E o que é pior, este tempo verbal de hoje é um dos que mais caem. É um tempo verbal do passado que é um dos que mais caem nos textos que envolvem o passado. Portanto, grande incidência na prova. Eu preciso que você, acima de tudo, esteja aberto e aceite o que eu vou lhe dizer, certo? Então, se abra, aceite os conceitos que não são iguais aos da língua portuguesa, que isso é primordial para o bom andamento e para que você daí internalize esse conteúdo. Adivinha só do que eu vou falar? Quem já conhece um pouquinho de inglês já sabe. Vamos falar do tal do Present Perfect. Que se você já olhou para ele e falou, para de mistério, tio Rê. Present Perfect é o presente perfeito. Você já errou. Você já errou, ele não é igual ao presente perfeito do português. E eu já trouxe um conceito aqui dele que já mexe um pouco com a sua crença, concorda? Dá uma olhada no conceito desse tempo verbal que eu coloquei ali para ti. Dá uma olhada, eu disse assim, ó. Ele é uma outra forma de indicar o passado, embora ele seja um tempo presente. O present perfect sempre fala do agora. Você fala, não, você tá louco, cara. Você não sabe o que você escreveu. E o pior, isso que eu escrevi tá certinho. Tô te falando que esse tempo verbal não existe para nós. Eu preciso que você aceite o que eu vou te dizer. Então hoje a gente começa um processo de criar o conceito desse tempo verbal. Nós vamos ficar por 2 encontros falando sobre ele, porque ele é muito importante. Veja a importância que eu dou. Apesar de ter aí poucos encontros com você, eu vou destinar 2 encontros para esse assunto, porque eu sei que eu vou acertar na mosca. Ou como diria assim, um professor que eu tive antigamente, vou acertar no olho direito da mosca que não tem o esquerdo. Eu vou acertar muito na mosca. Que absurdo isso, né? Olha só. Então o que acontece, gente? Volta lá. Olha só. Olha o que eu tô te dizendo nesse conteúdo aqui, ó. Ele indica o passado. Opa, cadê meu marcador? Achei. Ele indica o passado e fala do agora ao mesmo tempo. Seria um resumo do que está escrito aqui. Esse tempo verbal, que é um tempo verbal do passado, ele indica o passado e fala do agora ao mesmo tempo. Gramaticalmente, ele leva present no nome porque ele, justamente por essa questão dele falar do agora, tá? Então ele é um tempo verbal do presente que indica o passado. Isso é muito louco. Isso não existe no português. Então, eu quero que você observe como ele é estruturado e como ele funciona. Vamos construir isso devagarinho, que é muito importante, tá certo? Vamos lá, então olha só. Outra coisa que eu pus aqui para você é, por quê? Por que esse tempo verbal leva o nome de present se ele indica o passado? Então, em resumo, eu posso dizer o seguinte, por hora, foco aqui, ó. Foco aqui.
ele está sendo estudado juntamente na sequência, né, dos tempos do passado. A gente viu Simple Past, a gente viu Past Continuous, agora a gente está vendo Present Perfect. Então, ele faz parte desse rol, desse grupo de tempos verbais destinados a falar de coisas que aconteceram. Legal? Então, por hora, aqui é uma outra forma de indicar o passado. Legal? E a gente vai ver que ele possui duas razões. Duas razões para ter present no nome, embora ele indique o passado. Existem duas razões. Primeira coisa que eu preciso fazer é fazer você perceber qual é a cara dele. Tio Rê, como é que eu pego o texto da prova, bato o olho e falo, aham, isso aqui está no present perfect. É isso que a gente vai ver agora. Dá uma olhadinha aqui, ó. Form, estrutura. Toda vez que eu falo de form, eu estou falando de estrutura. Como reconhecer a estrutura do present perfect no texto? Olha o que está escrito aqui embaixo. Ele é formado a partir do auxiliar have e o verbo principal no passado particípio. Legal? Tranquilo? Olha aqui, ó. Essa é a fórmula dele. Tranquilo? Lógico que não está tranquilo, né, tio Rei? Explica esse troço. Vamos lá. É o seguinte, gente. Primeira coisa. Há muito tempo atrás, a long time ago, primeiro tempo verbal que a gente estudou foi um tal de Simple Present e eu disse uma coisa que eu ia precisar agora. Quer ver? Vem comigo aqui, ó. Olha lá. Quando a gente estudou o Simple Present, eu estudei com vocês, lembra, a gente fez as frasezinhas. Eu gosto, I like, e na sequência eu fiz o eu não gosto, I don't like. Nesse momento, a gente deduziu uma coisa importante. Nós deduzimos que o don't, ele surgiu da junção de do mais not. Lembrou? Pois bem, e aí o que aconteceu? O do, ele é o verbo auxiliar desse tempo verbal aqui. O verbo do, eles escolheram para ser o verbo auxiliar, embora o verbo do tenha significado próprio, ele seja o verbo fazer. Mas quando ele entrou aqui nessa frase negativa para ajudar o like a ir para negativa, porque o like precisa de uma ajuda, de um auxílio, ele fez papel de verbo auxiliar. E aí eu disse uma coisa muito importante para vocês que eu iria precisar agora. Eu disse assim, quando um verbo qualquer, que lá no presente era o do, quando um verbo qualquer entra numa frase para ajudar outro a ir para negativa, ou seja, quando ele faz papel de verbo auxiliar, ele perde o seu significado. Isso é quase sempre, eu diria geralmente, não é 100%, tá? Mas veja, quando um verbo qualquer faz papel de verbo auxiliar, ele perde o seu significado. Legal? A gente já sabia disso. Eu te falei isso pensando no momento de agora. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu estou lhe dizendo que o verbo auxiliar é o verbo have. Eu estou lhe dizendo que este cara aqui, ó, ele é o verbo auxiliar. E se eu estou lhe dizendo que ele é um auxiliar, ele vai ser o verbo ter? Não, ele perde o seu significado. Primeira coisa importantíssima para a gente concluir então. A partir do momento que eu digo que ele é um auxiliar, ele deixou de significar o verbo ter. Mas por que aqui tem dois aqui, ó? O have e o has. Ah, então vamos lá. Tem dois pelo seguinte, gente, olha só. Quando nós estudamos o Simple Present, esse mesmo tempo verbal aqui, ó, nós estudamos que quando eu conjugava o verbo no Simple Present, eu iria ter um leve incômodo aqui no he, she, it. Que nessa faixa do he, she, it existia uma regrinha do S. Por exemplo, no caso do verbo work, né? Que no presente, tudo aqui é presente, tá? Isso aqui é presente também. Existia essa regrinha do S. E eu dizia na época, esse S não é S de plural. Até porque, olha aqui, ó, eu trabalho. Eles trabalham. O verbo work é igual. Ou seja, no inglês, verbo não tem plural. Esse Szinho que eu noto no he, she, it é um S de Simple Present, que só acontece no Simple Present. Pois bem, se eu pegar o verbo... Opa, não quero nada disso. Se eu pegar o verbo have, vamos lá? Peguei o verbo have e começo a conjugar ele aqui no presente, olha lá, ó. Nascem duas formas para ele. Ele é um verbo irregular que, ao ser conjugado no presente, tem uma outra formazinha lá na regra do S do he, she, it. Portanto, no presente ele tem a forma de have e de has. É por isso que aqui ele tem a forma de have e de has. Legal? Então veja, eu disse que eu ia explicar para você por que é que esse tempo verbal tem o nome de present se ele indica o passado. E eu disse que eu ia lhe dar duas razões. Duas. A primeira já está aqui. Ele usa o auxiliar na forma do presente. E ao conjugar esse auxiliar no presente mesmo, nascem essas duas formas. Então, essa é a razão
primeira e mais tranquila do porquê ele tem present no nome. Ele indica o passado, mas ele é present perfect porque ele usa o auxiliar na forma do presente. Legal? Tranquilaço? Beleza. Agora vamos para outra parte. Então, ele é formado por este auxiliar. Ah, então quer dizer que esse has aqui só vai ser usado com he, she, it? É justamente isso mesmo. Olha aqui, ó. Só vai ser usado com he, she, it. Só aqui. Legal? Tá. Agora veja comigo aqui, olha só. Ele também está dizendo que ele tem um outro verbo na forma do passado particípio. Opa, o que é o passado particípio? Assim como eu fiz um macetinho para você lembrar do que era o gerúndio, lembra do gerúndio? Eu falei, vai pelo som, vai pela similaridade sonora. Gerúndio, fazendo, lendo, estudando. Então vai pelo som. Particípio, rima com concluído. Portanto, estudado, feito, lido, cortado, enfim. Essa ideia de concluído. Legal? Então, nada mais é do que isso. O que é um verbo no passado particípio, eu já vou lhe explicar. Mas é como eu monto essa estrutura do present perfect. E aí, olha só. Olha como é que vai ficar aqui, ó. Essa é a fórmula que com o exemplo fica I have seen an accident. Legal. O que você observa ali, ó? Que eu tenho o have, porque é ele que combina com I, legal. E eu tenho o verbo na tal da terceira coluna, que é o passado particípio. Bom, vamos nos atravessar aqui e explicar de uma vez o que é o passado particípio. Há pouquíssimo tempo atrás, a gente estudou que alguns verbos, por exemplo, work, que alguns verbos... Opa, o que você está me olhando aqui, né? Vamos lá, agora sim. A pessoa fica me olhando ali e falando, o que o Renato está olhando para baixo? Vamos lá, problemas de botões aqui. Algum tempo atrás, você estudou comigo que o verbo work, por exemplo, ou o verbo go, podemos pegar outro, verbo see, podemos até pegar aqui o verbo assistir, watch, eles tinham uma forma do passado deles, né? O verbo watch e o verbo work são verbos regulares, portanto no passado, ó, eles levam ed. E a gente viu, a gente viu justamente que o quê? Nós vimos justamente que o legal era que o worked com ed sozinho equivale a todas as formas do passado do verbo trabalhar. Lembra disso? Legal, né? Então, veja que eu tenho uma forma do presente e uma única forma do passado dos verbos. Que no caso dos irregulares, ó, eu tinha que lembrar qual é o passado deles. Então tá aqui, ó. Passado de go, went, passado do verbo ver, see, saw. Que equivale a todas as formas do passado do verbo ver. Vi, vimos, viram, todas. Beleza. Mas existe uma possibilidade de eu jogar esse verbo para o passado particípio, que rima com concluído. E fazer, por exemplo, aqui o verbo assistido, trabalhado, ido e visto. Legal. Como é que eu faço isso? Ora, eu tenho que, no caso dos verbos regulares, então vamos passar um traço aqui, ó. Nos casos dos verbos regulares, para eu fazer o passado particípio, é muito fácil. Assim como no passado eu só acrescentava ed, no passado particípio fica igual. Então, o meu assistido fica assim. O meu trabalhado fica assim. Olha que moleza. No caso dos verbos irregulares, eu preciso lembrar qual é essa forma do passado particípio. Que no caso do go fica assim, no caso do see fica assim. Tá? Deixa eu fazer com letra de forma para ficar bem claro qual é a forma dele. Agora, se você visualmente dá uma olhada nesse slide aqui, você vai perceber, olha só, que eu na verdade tenho uma divisão que são 1, 2, 3 colunas. Ó, 1, 2, 3 colunas. Então, popularmente, o passado particípio, ele é chamado de terceira coluna dos verbos. Terceira, em inglês é third. Por quê? Porque é a terceira forma com que o verbo pode variar. Ele tem uma forma do passado e uma forma do passado particípio. E esta fórmula utiliza justamente essa terceira forma. Ó, o seen ali. Lembra? Ó? Ele estava aqui, ó. Opa! Ó, o seen estava aqui, ó. Então ele ficou aqui na nossa frasezinha. Ah, entendi. Então é o auxiliar have e é o verbo no passado particípio? Isso mesmo. E por que é que eu não posso traduzir ao pé da letra, então, e dizer assim, ó, olha lá que moleza, olha lá, você diz que eu não posso traduzir o have como verbo ter, porque ele é um auxiliar, mas olha como cai como uma luva, ó, eu tenho visto. Afinal de contas, verbo na terceira coluna é passado particípio, e particípio rima com concluído, então se é o verbo ver, é visto. Pois é.
Dá a maior vontade de traduzir ao pé da letra, parece que cai como uma luva, mas não é isso. Não é isso. E esse é o meu principal medo desse conteúdo. A vontade que dá de traduzir ao pé da letra e leva você ao erro. Então, quando eu pedi para você aceitar algumas coisas no começo da aula, eu estava preocupado com esse aspecto. Embora pareça cair como uma luva, a tradução dessa frase não é eu tenho visto. Até porque, olha aqui, ó, an accident. Sabe o que é an? Faz sentido dizer eu tenho visto um acidente? Faz sentido isso? O que você tem feito? Eu tenho visto um acidente. Não. Então isso é prova de que isso aqui não é traduzido assim. Sabe qual é a tradução dessa frase? A tradução dessa frase aqui é eu vi um acidente. Eu vi um acidente. E aí eu já sei que já está pintando um monte de perguntas, né? Você deve estar pensando, então tá. Então se esse cara aqui é eu vi um acidente, qual a diferença entre usar ele e usar o simple past que a gente já estudou? É isso que o examinador quer cobrar de você. É isso que eu vou te ensinar. Segunda pergunta que deve ter aparecido é, então tá bom, primeiro eu quero saber qual a diferença dele para o simple past. Segundo, eu quero saber o seguinte, se esse cara aqui é eu vi um acidente, como dizer que eu tenho visto alguma coisa, que eu tenho feito alguma coisa? Com o tempo vamos resolvendo isso. Então, primeiramente, dá uma olhada aqui, ó. Identificamos como é que é a estrutura dele. A estrutura dele respeita esta fórmula aqui, ó. Legal? É isso. E eu não posso traduzir ao pé da letra. Agora vamos lá, trabalhando um pouco da estrutura ainda. Eu vou usar, portanto, o auxiliar have, que a gente já entendeu da onde surge essa forma do has, né? Eu trabalhei ela aqui, ó, tá? Tá aqui ela, certo? Então a gente já entendeu. E o verbo principal no passado particípio, que a gente chama popularmente de terceira forma, justamente porque visualmente falando aqui, ó, eu tenho 3 colunas. 1, 2, 3, então seria uma terceira forma, certo? Legal, né? Tá. E aí eu tenho aqui, ó, se eu quiser juntar esses caras aqui, ó, nasce isso aqui. Tudo bem? A título ilustrativo para você. Só para você saber que isso pode acontecer na sua prova. Tá certo? Agora veja. O que é um verbo na terceira forma? É um verbo no passado particípio. Já explicamos, portanto, esse slide funciona como uma revisão. Note, verbos regulares são aqueles que têm ed. Aqui não era para ter isso aqui, deixa eu fazer uma coisinha aqui, ó. Já elimino ele, tá? Porque o verbo no presente não tem ed. Vamos eliminar esse ed aqui, ó. Beleza? Então, verbos regulares são aqueles que no passado simples levam ed, no passado particípio, que é a nossa terceira coluna, a nossa terceira forma, ficam iguais, tá vendo? Todos iguais. Então, verbo regular é normal, já acabei falando disso no outro slide. Verbos irregulares, infelizmente eu tenho que lembrar qual é essa terceira forma deles. E note que aqueles que não mudavam para o passado continuam sem mudar no passado particípio. Legal? Tranquilo? Então aqui a gente tem o verbo ir, o verbo ver, o verbo cortar e o verbo fazer, que ali estão com suas respectivas formas do passado e do passado particípio. Que embora o passado particípio dê a ideia de concluído, nesse tempo verbal a gente não vai traduzir ao pé da letra. Essa é a parte mais difícil de você resistir a essa tentação. Legal? Continuando. Pois bem, estruturalmente falando, gente, agora eu só estou falando de gramática ainda, tá? Ué, ele é formado por 1, 2 verbos. Estamos cansados de saber que estruturas formadas por 1 ou 2 verbos ou mais, para fazer negativa e pergunta eu só mexo no primeiro. Mas o have não é justamente o auxiliar desse tempo verbal? Se ele é auxiliar, é ele que se transforma para negativa, para fazer uma frase negativa. E é ele que passa para frente para fazer pergunta. É isso. Então até agora nenhuma novidade na parte de gramática, certo? Vamos traduzir? I have seen this movie before. Olha lá, opa. Olha lá, olha lá. Deixa eu pegar a cor certa. Eu vi. Esse pedaço aqui é vi este filme antes. Negativa. Eu não vi este filme antes. Pergunta. Você viu este filme antes? E aí você já sabe que toda pergunta complexa, que é essa daqui, nasce de uma pergunta básica. Basta colocar ali na frente um pronome interrogativo. Então, olha lá, ó. Where have you seen this movie before? Ou seja, onde você viu esse filme antes? Até aqui, estruturalmente tranquilo, a gente já está acostumado com essas questões de passar para negativa e pergunta. Mas várias coisas não querem calar, né, na nossa cabeça, certo? Então vamos começar a responder esses questionamentos que ficaram. Vamos lá? Olha só. Bom, aqui eu fiz um exemplo com has, para você ver que é a mesma coisa. Ela viu esse filme antes, ela não viu esse filme antes.
E aqui mesma coisa, tá? Só para te mostrar que é o has agora que está sendo usado por causa do she. Mesma coisa, tá bom? E aí, a tradução da frase é muito parecida. E aí, ó, antes desse slide aqui, ó, eu quero entrar num assunto junto com você que é a seguinte coisa, olha só. Então tá. Primeira pergunta que ficou é, se a tradução é igual, qual é a diferença? Agora a gente vai começar a trabalhar de maneira bem aprofundada. Foco aqui comigo, foco. Tira tudo que está te distraindo daí. Foco. Aqui vai ser o grande diferencial para você explodir nessa prova, você detonar com tudo. A prova é tua, você vai destruir com a concorrência. Vamos lá? O que a gente já estudou, tio Rê? A gente já estudou um tal de Simple Past, que eu disse que ele iria acontecer concomitantemente com o resto. E agora a gente está vendo um tal de Present Perfect, que é o tempo verbal de hoje. Pois bem. Se eu quero dizer no Simple Past, eu vi um acidente. Como é que eu digo isso? Ora, eu vou dizer assim, ó. I, passado do verbo ver, é só an accident. A gente já viu isso aqui, né? Tá bom? Agora, como é que eu digo a mesma coisa usando o present perfect? Eu vi um acidente, porque, na verdade, o que ele faz é isso, ele indica o passado. Opa, um acidente, tá? Ué, quem combina com I é o auxiliar have. O verbo ver, que é o verbo see, no passado ele é só, mas na terceira coluna, que é o que eu uso lá no present perfect, é seen. Então a frase fica I have seen an accident. Tradução das duas frases iguais. Tradução da primeira e da segunda iguais. Mas qual a diferença então, se a tradução é igual, entre eu dizer isto ou eu dizer isto? Perfeito. Simple past. Lembra do conceito dele? Indica uma ação completa no passado. Simple past, ação completa no passado. Present perfect. Por que será que ele tem present no nome? Por que será? Vamos lá? Suponha que você vai me dizer essas duas frases. Ó, você vai dizer primeiro essa, depois essa aqui. Olha como seria a minha reação. Olha como seria. Você vira para mim e você fala assim, Renato, I saw an accident. Quando você usa o simple past para falar para mim que viu um acidente, meu cérebro já processa assim, ó, tum, simple past, e eu já lembro do conceito. Então, você falou assim para mim, Renato, I saw an accident. Eu vou te responder, nossa, cara, que coisa triste. Me conte como que foi. Você me falou, I saw an accident, usando o simple past, aquele que a gente já estudou. Eu te respondo, nossa, como que foi isso? Me conte. Você utiliza agora esse segundo aqui, ó. O segundo, present perfect, a aula de hoje. E você fala aquilo que está em vermelho para mim. Renato, I have seen an accident. Eu vou falar assim para você. Sério? Não me diga. Vamos lá agora, me leva que eu também quero ver. Quem sabe tem gente precisando de ajuda. O nome disso é Intuitive Learning. Eu estou induzindo você a entender. Olha só. Se você fala simple past, passado, qual é o conceito? Acabou. Não se chora pelo leite derramado. E você fala para mim, I saw an accident. Eu vou falar, putz, que triste, me conte como que foi. Se você utiliza o present perfect, que tem present no nome, agora, hoje, present, e fala, I have seen an accident, eu falo para você, caramba, me leve lá, também quero ver, de repente a gente consegue ajudar alguém que esteja precisando. E aí, pegou? Pegou? É mais ou menos isso. Então tem relação direta com o nome deles. Passado, simple past, acabou. Present perfect, ele vai ter alguma relação com o presente. Então lembra que eu fiquei de te dizer quais eram as duas razões pelas quais ele tinha present no nome? A primeira razão está aqui já, é porque ele usa o auxiliar na forma do presente, por isso que ele tem present no nome. A segunda razão é o conceito, é a ideia que ele transmite. Ele é um tipo de passado que vai ter alguma relação com o presente. Qual? Qualquer uma. É muito subjetivo. E é por isso que no começo da aula eu falei, por favor, aceita o que eu vou te dizer. Porque não tem muito para você entender, já que a nossa língua não trabalha assim. Fiz um quadro que diferencia os dois, que é um quadro preciosíssimo, esconda da concorrência. Esse quadro vai mostrar, então, as diferenças pontuais entre usar um e outro, e aí você começa a entender, então, o que o examinador quer quando ele usa cada estrutura ou outra. O que ele pode te cobrar, né? Quer dizer, né, a partir do entendimento do conceito de cada um. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha que fantástica a tabelinha que eu trouxe para você. Diferenças entre o simple past e o present perfect, para a gente fechar nossa aula com chave de ouro.
que a gente já sabe do Simple Past? A gente já sabe isso aqui. Ele indica ações completas no passado. O que eu entendia por uma ação completa no passado, queridões? O que? Lembra lá? Eu grifei muito isso, né? Eu falei, gente, parece bobagem, mas eu vou precisar disso. Ação completa no passado é aquela que começou e terminou. Então, quando ele manda no teu texto uma frase usando o Simple Past, olha como é que eu tenho que interpretar ela. I studied French for 2 years. Tradução. Eu estudei francês por 2 anos. Como ele usou o Simple Past para dizer que ele estudou, ó, verbo sozinho no passado. Qual é a interpretação dessa frase? A interpretação é daqui que vai nascer a tua pergunta. Essa frase significa que o cara estudou francês por 2 anos e, aqui está no pronome eu, então vamos usar o eu, tá? Significa que eu estudei francês por 2 anos e eu não estudo mais. É isso que essa frase está querendo dizer. Que eu não estudo mais. O simples fato de optar pelo Simple Past para dizer alguma coisa, você está dizendo já nas entrelinhas para a pessoa, meu, não faço mais isso. Por isso que eu já usei o Simple Past para te contar. Porque acabou. É o passado que acabou. Tá vendo de onde vai nascer a pergunta? O cara te manda uma frase como essa daqui, ó, e pergunta no texto, o cara continua estudando francês? Não dá para saber. Dá para saber sim, pelo conceito embutido dentro do tempo verbal que foi optado a ser usado na frase. Parece complexo, mas não é. Tá no nome dele. Passado acabou, past, acabou. Então não é complicado, gente. Simple past, lembra do nome. Passado, acabou. Onde é que tá dizendo que ele não estuda mais nessa frase aqui, ó? Não está dizendo claramente nessa frase. Na verdade, a ideia de que não estuda mais está dentro do conceito desse tempo verbal. E é daí que vai nascer a tua pergunta. Já o present perfect, gente, não tem segredo. Olha aqui, ó, tá no nome dele. Esse cara é passado, acabou. Esse cara tem que ter alguma coisa a ver com o presente. Qual é o que ele tem a ver com o presente? Fora o auxiliar que ele tem aqui, qual é a segunda e mais importante razão por ele ter present no nome? Tá aqui, ó. Ele tem alguma relação com o presente. Exemplo número 1, a ação continua no presente. Então ele diz a mesma coisa, ó. I have studied French for 2 years. É muito parecido com essa frase aqui. Só que nessa frase aqui, ó, como ele optou pelo present perfect, significa que o cara começou a estudar 2 anos atrás e nessa frase significa, ó, usou eu, né? I. Então vamos usar aqui, ó. Significa que eu ainda estudo. O cara manda uma frase parecida para você na prova e pergunta, fulano continua estudando francês? Tem gente que vai dizer, não dá para saber. Pelo tempo verbal que ele escolheu contar aquilo, dá para saber. Se foi simple past, não estudo mais. Se é present perfect, present, agora, tem relação com o presente. Nessa frase significa que o cara começou há 2 anos atrás e ele ainda estuda. Não está sendo dito em nenhum momento dessa frase que ele ainda estuda. Isso você deduz a partir do conceito desse tempo verbal, que é o principal. E isso é demais, porque o teu concorrente não sabe disso. Cara, isso é demais. Por isso que eu pedi para você aceitar, mas não é difícil. Se você aceitar, não é difícil. Tudo está no nome dele. Olha que tranquilo. E aí o número 2, a gente também já sabia que o Simple Past não possui relação com o presente. Nenhuma relação. Então quando eu digo essa frase, I broke my leg, tradução, eu quebrei minha perna. I have broken my leg, tradução, eu quebrei minha perna. Como é que eu vou traduzir isso ao pé da letra? Eu tenho quebrado minha perna. Não dá. Não se traduz present perfect ao pé da letra. Não se traduz present perfect ao pé da letra. A tradução é eu quebrei minha perna. Eu quebrei minha perna. Mas qual é a diferença? Tá no conceito. Olha o conceito aqui, ó. Esse cara não tem relação com o presente. Quando eu digo que não possui relação com o presente, significa que eu quebrei, tratei, curei, e se você olhar para minha perna, você nunca vai saber que ela foi quebrada, porque não tem nada agora no presente que relacione com essa ação que aconteceu. Portanto, uma das interpretações dessa frase é que a perna está curada. E digo mais, sem cicatriz. Já na segunda frase, o present perfect, e esse é um conceito bastante abstrato, você tem que aceitar isso. Ele possui resultado ou consequência no presente. É resultado ou consequência. Então, quando eu uso present perfect para dizer que eu quebrei a minha perna, algum resultado ou consequência de quebrar tem que ter no presente. Veja, eu não continuo quebrando, eu já quebrei. Mas tem que ter algum resultado ou consequência no presente. Então, ou a perna está quebrada ainda,
porque embora eu possa ter quebrado semana passada, leva um mês para consertar. Então ou ainda estou com gesso, ou depois que eu tirei o gesso ficou torta, ou ficou uma cicatriz. Mas há alguma coisa no presente que relacione essa ação. É isso. Então veja, uma das interpretações possíveis está no nome, você não vai esquecer porque está no nome. É que quando eu digo I have broken my leg, significa, por exemplo, que eu estou com gesso. Ou seja, a perna ainda está quebrada. O gesso indica que ela ainda está no processo de melhorar. No entanto, as duas ações já aconteceram. Quebrei. Uma morreu no passado, não ficou marca nem nada, se eu me contar você não sabe. A outra, quebrei, já aconteceu. Mas ela tem resultado ou consequência no presente. E aí, claro, você vai dizer, mas é muito subjetivo, pode ser qualquer resultado ou consequência? Pode, mas a tua pergunta vai nascer disso. É isso, é isso. E quando isso acontecer nos textos, eu mostro para você. Por exemplo, aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse texto aqui, puxa, como eu queria poder fazer ele com vocês, mas o nosso tempo tá super escasso, tá? Mas olha só o que ele diz aqui no final, tá? Vou achar um present perfect direto para você, depois você pausa esse texto em casa, vai lendo, vai destrinchando, tá certo? Mas o meu foco é te mostrar no contexto como que é utilizado. Olha aqui, ó. Ele tá falando que o time liderado por esse cara, caution, então alertou que o estudo foi feito somente em células de câncer cultivadas em laboratório e que a quercetina hasn't been tested, não foi testada em pacientes humanos. Isso aqui dá uma relação com o presente, não foi testada ainda. Esse pedaço de frase, só de ele usar o present perfect para dizer que não foi testado, significa que há uma intenção de testar no presente, né? Que essa intenção permanece. Então é assim que esses tempos verbais vão atuando no significado do texto. Depois, ó, você pausa o vídeo, lê, tem mais present perfect aqui, por isso que eu trouxe para você, tá? Então aqui você também para o texto, vai lá olhando, procurando direitinho os tempos verbais que a gente estudou, tá bom? Passado, entre eles, ó, foram feitos por bioengenharia, olha lá que legal. Então present perfect também, tá? E aí fica a dica para você, para o texto ali e tenta resolver. Legal? Eu vou retomar esses conceitos, fique tranquilo na aula que vem com exemplos reais, eu vou me usar como exemplo, e aí a gente vai tratar dos casos especiais e o que sobrar de dúvida eu tenho certeza que no próximo encontro eu vou sanar. Mas basicamente é isso. Tá legal, gente? Um grande abraço, fica tranquilo, não é tão difícil quanto parece, tá bom? Basta você aceitar esses conceitos, essa é a parte difícil, de aceitar. Puxa, é assim, porque é assim. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Até lá, tchau, tchau!